Então, um paciente chega no seu consultório com uma queixa de um nódulo tireoidiano, né? Ele diz que está ali com um carocinho na tireoide. Ou, mesmo que ele não tenha essa queixa, durante o exame físico você palpa, né, um nódulo na tireoide do seu paciente. E agora, o que fazer? É isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje, depois da vinheta. Existem várias doenças que podem se apresentar como nódulos tireoidianos. Grande maioria dos nódulos tireoidianos são completamente benignos, mas a gente precisa fazer uma investigação em cima de um paciente com nódulo tireoidiano para excluir uma causa maligna, para excluir o câncer de tireoide. Ainda mais, né, no momento atual em que a gente tem visto um aumento na incidência de câncer de tireoide, que já é a quarta neoplasia mais comum nas mulheres no Brasil. Então, para a gente investigar um paciente que chega ao nosso consultório com um nódulo tireoidiano, né, que chega com um relato de que reparou, né, a existência de um nódulo tireoidiano, ou a gente mesmo detecta durante a palpação da tireoide, a gente precisa fazer uma investigação. E nesse vídeo a gente vai falar justamente sobre essa investigação diagnóstica, né? Como que a gente vai conduzir um caso de nódulo tireoidiano. E, como toda investigação que a gente faz em medicina, ela começa por uma anamnese e um exame físico bem feitos. Nesse caso, a anamnese e o exame físico tem como principal objetivo a gente encontrar indícios, né, que são fatores de um maior risco de uma malignidade tireoidiana. E a gente vai ver mais para frente que isso vai ser muito importante. Então aqui nesse slide a gente tem exatamente alguns dados, né, da história e do exame físico do paciente que sugerem um maior risco de malignidade de um nódulo tireoidiano. Primeiramente, sexo masculino. A gente sabe que os nódulos tireoidianos eles são mais comuns nas mulheres. E se a gente encontra um nódulo em um homem, a gente está diante de uma maior chance de ter ali um câncer de tireoide. Além disso, os extremos de idade. A gente está falando de idade menor do que 20 anos ou maior do que 70 anos. História de exposição à radiação ionizante ou radioterapia cervical, né, na infância ou na adolescência. Um diagnóstico prévio de câncer de tireoide, obviamente, e história familiar, aqui a gente está falando de parente de primeiro grau, né, de câncer de tireoide. No exame físico, se a gente tem um nódulo volumoso, né, com uma história de crescimento rápido, ou se a gente palpa um nódulo endurecido, aderido a planos profundos, né, pouco móvel, se a gente tem rouquidão, né, associada ali a uma paralisia de corda vocal, ou se a gente tem linfonodomegalia cervical, a gente está diante de dados que sugerem um risco maior de malignidade, um risco maior de câncer de tireoide, e por isso mesmo a gente tem que ficar mais atento a esse paciente. Nesse momento vale a pena a gente observar o quanto é importante, né, fazer uma palpação bem feita da tireoide do paciente. Então vale a pena você dar uma relembrada aí na semiologia da palpação da tireoide. Eu vou deixar o link de um vídeo aqui no YouTube que ensina a fazer a palpação da tireoide. Então se você tem alguma dúvida na técnica, vale a pena você dar uma assistida, ok? E qual que é a avaliação laboratorial que a gente deve pedir para esse paciente, né, que tem um nódulo palpável na tireoide? Nesse caso, o exame mandatório é a dosagem do TSH sérico, né, para a gente olhar ali a função tireoidiana desse paciente. A dosagem do TSH, ela vai até dar para a gente um direcionamento na continuação da nossa abordagem diagnóstica, como a gente vai ver um pouco mais à frente nesse vídeo. Por quê? Porque se eu tiver com um TSH baixo, né, significando então uma hiperfunção tireoidiana, né, onde eu tenho supressão do TSH, eu vou ter que fazer
a cintilografia de tireoide, né, para determinar se eu tenho um nódulo hipercaptante. A gente vai ver isso mais à frente. Isso porque um nódulo hipercaptante, ele raramente vai representar um câncer de tireoide. E aí a gente nem vai precisar fazer outros métodos mais invasivos. Agora, pelo contrário, o paciente que tiver um TSH sérico elevado ou normal, nesse caso, a gente não vai ter nenhuma conduta diferenciada, né? A gente não tem que tomar nenhuma atitude diferente na abordagem diagnóstica. Bom, esses outros dois exames aqui, né, a dosagem da calcitonina e da tireoglobulina, são exames que são aí aventados em alguns estudos, mas a verdade é que existem controvérsias sobre o custo-benefício, sobre a real necessidade de se fazer, né, a dosagem de calcitonina e tireoglobulina, que seriam usados aí para detectar carcinoma medular de tireoide ou no caso da tireoglobulina, né, para dar alguma pista sobre malignidade, mas a gente sabe que são testes com sensibilidade e especificidade baixas e por isso a gente fica mesmo com o TSH sérico como exame laboratorial de escolha. Em termos de exame de imagem, existe algum exame que mandatoriamente a gente vai pedir para todo paciente com um nódulo tireoidiano? Sim, existe. E eu estou falando da ultrassonografia da região cervical, é claro. E aí a gente tem duas orientações que são muito claras, né, no consenso brasileiro de nódulo tireoidiano. O primeiro deles é que todo paciente com nódulo palpável deve ser submetido à ultrassonografia cervical. Ou seja, eu recebi no meu consultório um paciente com um nódulo palpável, ele vai obrigatoriamente sair dali com um ultrassom cervical. Da mesma forma, tão contundente como essa primeira orientação é essa segunda. Não se faz ultrassonografia cervical como forma de rastreio, ou seja, sem a presença de nódulo palpável. Então, eu só vou pedir ultrassom para o paciente que tem um nódulo palpável. E eu nunca vou pedir ultrassom para o paciente que não tem nódulo palpável. A ultrassonografia cervical vai me permitir avaliar o tamanho do nódulo, a composição desse nódulo, suas características, além de eu poder ver ali se eu tenho linfonodo suspeito na região e se eu tenho compressão de estruturas vizinhas, né? Então, é um método realmente bastante útil. E aí, a gente vai ter alguns achados da ultrassonografia que estão associados a um maior risco de malignidade do nódulo. Por exemplo, uma hipoecogenicidade, a presença de microcalcificações, se o nódulo tiver margens irregulares, né? Se ele tiver uma vascularização predominantemente central, um diâmetro antero-posterior maior do que um diâmetro transverso e a presença de linfonodos cervicais suspeitos vão me levar a pensar mais em um nódulo maligno. Então aqui nessas imagens a gente vê, né, algumas características ultrassonográficas de nódulos tireoidianos que vão mostrar para a gente aí uma tendência maior ou menor de malignidade. Então note, por exemplo, nessa imagem aqui que eu tenho um nódulo hipoecóico, né, um nódulo mais escuro do que a superfície da tireoide ao seu redor. Mesma coisa aqui nesse nódulo. Eu tenho margens irregulares, olha, no meu nódulo. Aqui também, olha, margens irregulares. Eu tenho nesse nódulo aqui, olha, microcalcificações. Note esses pontinhos brancos, né, no meu nódulo. Então, assim, são nódulos de grande suspeita para malignidade. Note que nessa sequência de imagens, quando eu vou descendo aqui, eu vou tornando meus nódulos menos suspeitos, com menor risco de malignidade. Aqui eu tenho nódulos
hipoecóicos também, né, ou seja, que são mais escuros do que a superfície da tireoide ao redor, mas são nódulos com margens regulares, né, são nódulos sem microcalcificações, então, embora tenham algum risco de malignidade, é um risco menor do que esses aqui da primeira fila. Aqui, na próxima fila, note que eu já tenho nódulos isoecóicos, como esse aqui, ou seja, com a mesma ecogenicidade da tireoide ao redor, e até um nódulo aqui hiperecóico, né? Um nódulo que está mais claro do que a tireoide ao redor. Também nódulos com margens regulares. Sempre que eu tiver nódulos com áreas císticas, né, essas áreas totalmente pretas aqui, ou seja, que vão ser áreas cheias de líquido, né, formando cistos na tireoide, eu também penso num risco menor de malignidade, né, tanto que esse nódulo aqui, por exemplo, que é um nódulo totalmente cístico, tem um risco mínimo de malignidade, né, é um nódulo praticamente fechado, benigno. Assim como esses nódulos aqui, um nódulo espongiforme, né, cheio de pequenas áreas císticas, esse aqui um nódulo parcialmente cístico, né, esse aqui também um nódulo, né, com área cística, são nódulos com risco bastante baixo de malignidade. Então é através da interpretação desses diversos dados que a gente vai obtendo, né, que a gente vai definir aí uma maior ou menor probabilidade de um nódulo ser maligno, e aí isso vai guiar a nossa interpretação. Ainda falando sobre a ultrassonografia, a gente tem uma classificação que diz respeito à vascularização do nódulo. Eu disse que um nódulo tireoidiano ele terá um maior risco de ser maligno quando ele apresenta vascularização central. Existe então uma escala, uma classificação que vai justamente analisar a vascularização do nódulo. E, embora a presença de vascularização central seja a mais perigosa, né, seja o maior risco de malignidade, a gente vai ter aí um crescendo em risco de malignidade de acordo com a classificação, que é a chamada classificação de Chamas. Então, olha lá, a classificação de Chamas, ela vai dar pra gente uma visão aí da vascularização do nódulo, né, analisada ao Doppler no ultrassom cervical. E aí, à medida que eu venho do Chamas 1 para o Chamas 5, eu estou aumentando o risco de malignidade do meu nódulo. Assim, o Chamas 1 é ausência de vascularização. 2, vascularização exclusivamente periférica. O 3, periférica maior ou igual à vascularização central. No 4, eu tenho vascularização central e periférica, mas a central é maior do que a periférica. E no 5, finalmente, vascularização apenas central. Então vamos ver como é que isso funciona. Aqui eu tenho um nódulo que eu vou classificar como Chamas 1, porque eu não tenho vascularização no meu nódulo, né? Note que ele está completamente sem fluxo, né? A gente tem fluxo somente nessa região aqui da tireoide, mas aqui no meu nódulo não tenho vascularização, então eu estou diante de um Chamas 1. No Chamas 2, está aqui o meu nódulo, note que eu tenho vascularização, mas apenas na periferia do nódulo. Uma vascularização periférica apenas determina um nódulo do tipo Chamas 2, que tem maior chance de ser maligno do que o Chamas 1, mas ainda um risco pequeno de malignidade. Depois, a gente tem o Chamas 3. E note que eu tenho aqui o meu nódulo, eu tenho vascularização central, já tenho vascularização central, então é um risco maior do que o Chamas 2, mas, no entanto, a minha vascularização periférica, ela é maior do que a vascularização central. Então, é o meu Chamas 3. No Chamas 4, a situação se inverte. Eu tenho aqui no meu nódulo vascularização periférica e vascularização central, assim como no Chamas 3. No entanto, aqui a vascularização central ela é maior do que a periférica. Então a gente sobe um degrau e classifica esse nódulo como um nódulo Chamas
4. Finalmente, o grau mais avançado aí, né, que seria o maior risco de malignidade, é um nódulo do tipo chamas 5, em que eu tenho vascularização apenas central. Eu não tenho vascularização periférica no meu nódulo. E aí, esse vai ser aquele nódulo de maior risco de malignidade. Nesse momento, você pode estar pensando se a gente poderia lançar mão de outros exames de imagem, né, para avaliação desse nódulo, como uma tomografia, uma ressonância magnética ou um exame de tomografia com emissão de pósitrons, né, o famoso PET. Mas o consenso brasileiro de nódulo tireoidiano é muito claro. Não há necessidade, as indicações desses exames são muito raras e a gente pode trabalhar com o ultrassom cervical como aí único exame de escolha nesse momento. Ah, mas e a cintilografia da tireoide? A cintilografia vai ter uma indicação muito específica, que é quando o nosso paciente volta com um exame de TSH diminuído, como eu falei agora há pouco. A gente ainda vai explicar com mais detalhes os motivos disso. Mas quando eu tenho TSH diminuído, eu tenho que pesquisar se esse TSH está diminuído por um funcionamento maior da tireoide como um todo, ou se eu tenho um nódulo que é hipercaptante, um nódulo hiperfuncionante. E aí eu faço a cintilografia para diferenciar uma coisa da outra. Porque se eu estou diante de um nódulo hipercaptante, eu tenho uma chance muito reduzida de malignidade. E aí eu não preciso fazer um exame mais invasivo. Ao contrário, se eu acho um nódulo hipocaptante, aí eu já preciso seguir com a minha avaliação diagnóstica. Mas a gente vai falar ainda mais sobre isso daqui a pouco, porque isso realmente é uma coisa bastante importante e por isso que eu queria já te preparar para a gente falar sobre isso daqui a pouco. A próxima avaliação diagnóstica do nosso nódulo tireoidiano vai ser a punção aspirativa com agulha fina. Mas nem todos os nódulos merecem passar por uma punção aspirativa. A gente vai ter alguns critérios que vão dizer para a gente quais pacientes merecem ser submetidos ao exame. Que embora seja um exame fácil, de baixo custo e sem muitas complicações envolvidas, ainda assim é uma avaliação aí mais invasiva, né? Estudos mostram, por exemplo, que nódulos menores do que 1 centímetro, ainda que possam corresponder a microcarcinomas, raramente progridem, né, para uma doença mais séria. E mesmo quando progridem, o fato de se esperar o crescimento desse nódulo para fazer o tratamento não tem nenhuma implicação ali na probabilidade de cura. Então, de uma maneira geral, a gente vai se preocupar mais com nódulos maiores do que 1 centímetro, né? E aí de acordo com as características ultrassonográficas, as características de história e de exame físico daquele paciente. Então essa tabela aqui, né, que veio lá do consenso brasileiro de nódulo tireoidiano, eu vou deixar o link para esse consenso para vocês aqui embaixo, né, ele que baseou praticamente todo esse vídeo, né, essa tabela dá para a gente aqui uma indicação de quando fazer ou não a punção aspirativa com agulha fina, né, a PAF, de acordo com o tamanho do nódulo. Como eu disse, nódulos menores do que 1 centímetro ou 10 milímetros, a gente raramente vai se preocupar. Na verdade, nódulos menores do que 5 milímetros, a gente tem uma contraindicação absoluta de se fazer a punção aspirativa. Nódulos entre 5 e 10 milímetros, eu só vou fazer a PAF em pacientes com alto risco clínico, de acordo com aqueles dados que a gente falou lá na história e no exame físico, ou um nódulo suspeito na ultrassonografia. Se o nódulo tiver mais do que 10 milímetros, mas menos do que 15, eu vou me preocupar se eu estiver diante de um nódulo sólido hipoecóico. E aí eu me preocupo com nódulos não apenas hipoecóicos, mas iso ou hiperecóicos apenas se eles tiverem mais do que 15 milímetros. Sempre nódulos sólidos, né? Nódulos em que a gente não tem áreas císticas, né? Como eu disse, nódulos císticos têm uma chance raríssima de serem nódulos
malignos. É por isso que nódulos complexos ou espongiformes, né, nódulos que têm áreas císticas no seu interior, eu só vou pensar em fazer uma PAF se eles tiverem mais do que 20 milímetros. Nódulos com aparente invasão extratireoidiana ou se eu tiver linfonodo suspeito na ultrassonografia, aí eu indico a PAF, né, para todos esses nódulos e para esses linfonodos suspeitos. E aqui, essa tabelinha aqui em cima, né, só lembrando para a gente aí características ultrassonográficas que levam a gente a pensar mais em um nódulo benigno ou um nódulo maligno, coisas que a gente já falou, né, como a ecogenicidade, as margens do nódulo, a presença ou não de calcificações, a presença de um halo hipoecogênico, né, e a vascularização, aqui utilizando a classificação de chamas. A gente nota que essas indicações da PAF, né, da punção aspirativa, tem um certo grau de subjetividade, né, em que eu posso ter uma diferente interpretação de indicar ou não a punção aspirativa. É por isso que, bem recentemente, isso aqui é uma coisa bem moderna, tanto que não é nem citado no consenso brasileiro, que eu falei que baseou esse vídeo, né, mas ele não cita uma nova classificação, uma classificação ultrassonográfica do nódulo tireoidiano, né, que vai dar aí para a gente uma indicação mais clara de fazer ou não a punção aspirativa. E fazendo um paralelo, né, com aquela classificação que a gente tem para os nódulos mamários, né, a classificação de BIRADS, essa classificação dos nódulos tireoidianos é chamada de classificação de TIRADS. Então, a classificação de TIRADS, né, é uma classificação aí bem moderna, né, é uma escala que busca dar uma indicação mais rigorosa, né, para fazer ou não uma punção aspirativa num nódulo tireoidiano. Então, a gente vai, de acordo com características ultrassonográficas do nódulo, a gente vai dar uma pontuação para essas características. Então, se eu estiver diante de um nódulo cístico, né, 0 ponto, espongiforme, mesma coisa, um nódulo misto, né, cístico e sólido, 1 ponto, um nódulo completamente sólido, 2 pontos, de acordo com a ecogenicidade, se ele for anecoico, portanto, né, cístico, 0 ponto, iso ou hiperecoico, 1 ponto, hipoecóico, 2 pontos, ou muito hipoecóico, 3 pontos. Se a gente tiver aquela característica, né, do diâmetro antero-posterior maior que o transverso, a gente vai dar aí 3 pontos, né? A gente vai analisar também as margens, se a gente tem margens mais regulares ou margens irregulares, ou até com extensão extratireoidiana, e se a gente vai ter aí macrocalcificações, microcalcificações, né, dando também pontuação aí para essas características. E aí, quando eu somo todos os pontos de cada uma dessas características, eu chego à minha classificação de TIRADS, que pode ser TR1, 2, 3, 4 ou 5, né, de acordo com uma menor ou maior suspeita de malignidade. O nódulo TR1, né, que é um nódulo 0 pontos nessas características aqui, é um nódulo benigno, então eu não faço punção aspirativa. Até 2 pontos, o TR2 é um nódulo não suspeito, então eu também não faço punção aspirativa. Agora, a partir dos 3 pontos, né, a partir do TR3, eu já começo a ter uma suspeita um pouco maior. Então, no caso do TR3, por exemplo, né, 3 pontos, eu faço a punção aspirativa se eu tiver um nódulo maior do que 2,5 centímetros. E vou apenas acompanhar se ele for maior do que 1,5 centímetro. Se eu tiver de 4 a 6 pontos, né, o nódulo do tipo TR4, eu já faço a punção se ele for maior do que 1,5 centímetro. E sigo se ele for maior do que 1 centímetro. E se eu somei 7 pontos ou mais, o nódulo do tipo TR5, altamente suspeito, eu faço a minha punção aspirativa se ele for maior ou igual a 1 centímetro. E sigo se ele for maior do que 0,5 centímetro. Então note que é uma classificação bem objetiva, né? A gente vai dar pontos para as características ultrassonográficas
do nódulo e, de acordo com essa pontuação, a gente tem uma indicação bem segura do que fazer. E note que por essa orientação de conduta aqui, eu só vou fazer punção aspirativa em nódulos que tiverem mais do que 1 centímetro, né, corroborando aquilo que a gente já tinha falado, que nódulos menores do que 1 centímetro podem ser, quando muito, apenas acompanhados. E aí aqui a gente tem só, né, uma demonstração aí de como que é feita essa punção aspirativa. Isso aqui não é um ovo frito, não, é uma tireoide com um nódulo. E aí a gente faz essa punção aspirativa, né, com a agulha fina, guiada por um ultrassom. É um procedimento bastante simples, embora dependa bastante da experiência de quem está realizando o exame. Então tá, fizemos a PAF, temos aí a possibilidade então de fazer a citologia, né, a avaliação citológica do nosso nódulo. E aí, para avaliar a citologia do nódulo, né, feita a partir da punção aspirativa com agulha fina, a gente tem um sistema de classificação diagnóstica, que é a famosíssima classificação de Bethesda. E aqui está, então, a famosa classificação de Bethesda, que vai dividir a citologia dos nódulos tireoidianos em 6 categorias diagnósticas. A categoria 1 seria uma amostra não diagnóstica. Isso aí significa que a minha amostra ela foi inadequada, ela foi insuficiente, que eu não consegui, com a punção aspirativa, colher uma amostra que me possibilitasse tirar alguma conclusão. Nesse caso, eu vou repetir a punção aspirativa, dali a 3 ou 6 meses, mais ou menos. A categoria 2 é um nódulo comprovadamente benigno. Nesse caso, não precisa fazer nada, eu vou apenas acompanhar esse paciente com ultrassons periódicos e só vou tomar alguma providência se esse nódulo crescer mais do que 50% do tamanho original, por exemplo. Mas, a princípio, esse paciente não tem nada de preocupante. Na categoria 3, eu tenho algum tipo de atipia, algum tipo de lesão folicular, mas de significado indeterminado. Ou seja, não dá para definir se aquele nódulo é maligno ou benigno. E aí eu posso também repetir a minha punção aspirativa dali a um tempo, dali a 3 a 6 meses. Ou, se esse paciente tiver muitos fatores de risco, ou se a gente tiver características ultrassonográficas mais suspeitas de malignidade, a gente pode fazer uma cintilografia para ver se esse nódulo ele é hipercaptante. E aí, nesse caso, eu não preciso preocupar. Vai ser, aliás, a mesma conduta que eu vou tomar na categoria 4, um nódulo suspeito para neoplasia folicular ou com presença de neoplasia folicular. Nesse caso, eu faço a cintilografia. E aí, se eu estiver diante de um nódulo hipercaptante, eu não preciso me preocupar. Se for um nódulo hipocaptante, eu vou levar para a cirurgia. Os nódulos do tipo 5 e 6 não tem conversa. Nódulo com suspeita para malignidade ou comprovadamente maligno são nódulos que vão para a cirurgia. Então vamos lá fechar essas informações aqui, para a presença do nódulo tireoidiano, e a gente começa do lado de cá, desse nosso organograma, em que a gente vai analisar um nódulo tireoidiano num paciente com um TSH baixo. Um TSH baixo indica para a gente que a gente tem ali uma tireoide muito funcionante, secretando muito hormônio tireoidiano, que está, portanto, suprimindo a secreção de TSH. Mas aí eu tenho 2 possibilidades para essa hiperfunção. Pode ser que eu tenha uma tireoide que está funcionando muito como um todo, ou eu posso ter uma tireoide funcionando normalmente, mas com o nódulo funcionando muito. E aí, para eu tirar essa dúvida, eu vou fazer a cintilografia. Na cintilografia, eu vou fornecer para o paciente iodo radioativo, um iodo marcado, e aí eu vou, através de um exame de imagem, eu vou detectar a captação desse iodo pela tireoide. E aí eu tenho 2 possibilidades.
pode ser que a minha tireoide como um todo capte aquele iodo e aí o meu nódulo esteja hipocaptante, ou pode ser que o meu nódulo seja hipercaptante, que a tireoide como um todo esteja captando pouco iodo e o meu nódulo esteja captando muito. E aí, quando o nódulo é hipercaptante, ele está captando muito iodo, portanto, ele está produzindo muito hormônio tireoidiano. E aí, um nódulo que produz muito hormônio tireoidiano, ele tem raríssima chance de ser um nódulo maligno, né? Porque a gente lembra que no câncer, né, as células neoplásicas são células indiferenciadas e a tarefa de produzir hormônio tireoidiano é uma tarefa muito especializada. Então, de uma maneira geral, um câncer de tireoide, né, a célula neoplásica, ela perde a capacidade de produzir hormônio e por isso mesmo o nódulo fica hipocaptante. Se o nódulo está hipercaptante, a minha chance de ser benigno, né, aquele nódulo, é muito grande. Por isso mesmo, eu vou interromper a minha avaliação por aqui mesmo. Caso o nódulo seja hipocaptante, aí não, a chance de ser maligno continua existindo. E aí, nesse caso, eu continuo a minha investigação e sigo para a punção aspirativa. Então aqui a gente tem imagens, né, de cintilografias. Note, por exemplo, nessa primeira imagem que a gente tem uma tireoide captando, né, iodo e o nódulo ele está hipocaptante, né, é um chamado nódulo frio, né, é um nódulo que tem grande chance de ser um nódulo maligno. Aqui a gente tem uma tireoide com uma doença de Graves, né, uma tireoide hipercaptante de uma maneira global. Aqui a gente tem uma tireoide captando pouco, note como está clarinho aqui, né, o indício de captação, com um nódulo muito captante, né, um nódulo chamado nódulo quente. Nesse caso, a minha chance de ser maligno chega perto de zero, né? Então, é esse o caso aqui em que eu poderia já parar a minha investigação e determinar aquele nódulo como um nódulo benigno. Aqui eu tenho uma condição ainda mais chapada, porque veja como que a glândula está completamente suprimida, né? Eu não vejo captação na glândula e eu tenho um nódulo aqui autônomo captando iodo. Então veja que no caso de um TSH baixo, eu vou primeiro lançar a mão da cintilografia e só vou fazer a punção aspirativa se eu tiver um nódulo hipocaptante. Um nódulo hipercaptante termina a minha avaliação. Agora, num caso de TSH normal ou elevado, aí eu vou avaliar a indicação da punção aspirativa de acordo com aqueles critérios que a gente já mostrou, né? De acordo com o tamanho e características do nódulo. E aí, se a PAF não for indicada, eu vou apenas observar aquele paciente, acompanhar, né, e encerrar a minha avaliação diagnóstica. E aí, de acordo com a conclusão da punção aspirativa, aquilo que a gente já falou, né, na classificação de Bethesda, eu tenho aqui as possíveis condutas. No caso de suspeita para malignidade ou comprovadamente maligna, eu vou fazer a cirurgia, que pode ser uma lobectomia, né, que é tirar apenas um lobo da tireoide, que eu vou fazer no caso de nódulos pequenos, bem localizados, mas hoje é bem menos comum. Ou então faço logo uma tireoidectomia total, avaliando a necessidade ou não de esvaziamento, né, das cadeias de linfonodos. No caso de neoplasia folicular, o nosso Bethesda 4, né, como eu disse, a gente vai seguir aquela ideia de fazer a cintilografia e aí interromper a investigação se eu estiver diante de um nódulo hipercaptante ou partir para a cirurgia num nódulo hipocaptante. No caso de lesão folicular ou amostra inadequada, eu posso repetir a PAF após 3 a 6 meses e aí, ou eu vou ter uma definição, né, de neoplasia folicular, maligno ou benigno, ou eu vou ter o mesmo resultado, ou seja, uma lesão indeterminada ou uma amostra inadequada. E aí, nesse caso, se eu tiver um nódulo pequeno e com baixa suspeita clínica,
eu posso seguir. Se eu tiver um nódulo grande ou com alta suspeita clínica, eu posso indicar a cirurgia. Finalmente, nódulo benigno, eu posso apenas acompanhar com ultrassons periódicos. Lembrando que no paciente, que foi submetido à tireoidectomia, eu posso completar o meu tratamento com o uso do iodo radioativo, que vai ali eliminar focos de tecido tireoidiano que não tenham sido extirpados com a cirurgia, e aí eu posso depois disso fazer uma cintilografia para ver se ainda sobrou algum tecido tireoidiano. Depois disso, para acompanhamento, eu vou fazer periodicamente a dosagem do TSH. Outro exame que pode ser usado para controle periódico, pós a cirurgia aí de tireoidectomia, é a dosagem da tireoglobulina, que é uma substância que é produzida também pela tireoide. E aí, se eu tiver em algum momento detecção de tireoglobulina no sangue desse paciente, eu vou ter que intervir novamente. Além disso, após a tireoidectomia, sempre lembrando, o paciente se torna um paciente portador de hipotireoidismo, já que ele não tem mais o tecido tireoidiano para produzir ali os hormônios. E aí a gente precisa fornecer esses hormônios exogenamente. E o controle vai ser feito através da dosagem do TSH. E lembrando sempre que no paciente pós-tireoidectomizado, que está fazendo aí o controle pós-retirada da tireoide por causa de um nódulo maligno, eu vou tentar sempre manter o TSH mais baixo do que nos outros indivíduos. Isso porque o TSH é o principal estimulador do crescimento de células neoplásicas da tireoide. Por fim, a gente dá uma pincelada muito rápida, porque não é o tema desse vídeo, nos tipos de câncer que a gente pode ter na tireoide. Os tumores da tireoide podem ser das células do folículo da tireoide, e esses podem ser diferenciados ou indiferenciados. O diferenciado tem dois tipos: o papilífero, que é o mais comum, vai representar 90% dos tumores da tireoide, e o folicular, que é menos comum. Esses dois tipos de tumor, eles têm muito bom prognóstico, pequena probabilidade de morte, grande probabilidade de cura. O tumor indiferenciado de células do folículo é o chamado tumor anaplásico. Esse é um câncer que cresce muito rápido com um prognóstico ruim. Ainda bem, é um tipo de câncer bem raro. Outro tipo de câncer que pode ter é das células parafoliculares. As células parafoliculares são células produtoras de calcitonina e por isso mesmo a calcitonina pode ser usada como marcador. Lembra que eu falei lá no início que a gente não faz dosagem de calcitonina, para rastreio de tumor de tireoide. Mas a partir do momento que a gente identifica aí um tumor de células parafoliculares, a calcitonina pode ser útil, como marcador. Menos frequente, mas possível, são linfomas e metástases na tireoide. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. A gente fez aí uma viagem pela abordagem diagnóstica dos nódulos tireoidianos e falamos aí então das principais avaliações diagnósticas e das condutas que a gente toma baseado nessas avaliações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil para vocês e que vocês tenham conseguido entender esse assunto que, apesar de bastante interessante, é um pouco complexo, às vezes a gente se enrola um pouco, mas a intenção foi exatamente ajudar no estudo de vocês. Se ficou alguma dúvida, alguma crítica ou alguma sugestão, pode escrever aqui embaixo nos comentários que a gente está sempre aberto a eles. E não deixe de dar um joinha nesse vídeo para ajudar a divulgar o canal e se inscrever no Med Canal, se você ainda não é inscrito. Eu estou esperando o seu comentário e a sua audiência nos próximos vídeos. Muito obrigado e até lá!